Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, agora examinando o capítulo 12 do livro de Apocalipse, cujo título é A Mulher e o Dragão. Vamos começar a ver aqui a partir do verso 1, lembrando que aquilo que vai ser relatado aqui figuradamente não tem uma ordem cronológica, assim como mencionamos no início desse estudo. Apocalipse não obedece uma ordem cronológica rigorosa. Então os fatos são apresentados, em alguns momentos se retorna a fatos anteriores, novos episódios ou novos relatos são inseridos no meio de uma narrativa. Enfim, não podemos olhar para Apocalipse e enxergar uma linha do tempo perfeita. Então, com esse entendimento, nós vamos estudar o capítulo 12. Lembrando que nós estamos aqui no período da sétima trombeta, né? São 7 trombetas. Já vimos a abertura dos 7 selos e posteriormente veremos as 7 taças da ira de Deus. Então, no verso 1, capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher a que se refere aqui é Israel. Como nós sabemos que é Israel? Em função da referência às 12 estrelas, que representam as 12 tribos de Israel. E também em referência à questão da lua. A lua também ela é referenciada em algumas festas que Israel promovia. Festas estas instituídas pelo próprio Deus, né? Verso 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, essa mulher grávida é Israel, que deu à luz ao Filho de Deus, ao próprio Jesus. Jesus é descendente de Israel. Jesus, ele era judeu e ele veio para os seus, e os seus não o compreenderam. E porque os seus não o compreenderam, os gentios foram alcançados pela graça de Deus. Tudo isso faz parte do plano de Deus, do projeto de Deus, para que a salvação fosse estendida a todas as gentes e povos e línguas e nações, e todos tivessem acesso a ela, né? Não só Israel, que foi o povo escolhido por Deus, mas também todos nós, os gentios, que fomos alcançados também. Então essa mulher que estava grávida, estava com dores de parto. E essas dores de parto fazem menção também a toda a perseguição que Israel sofreu ao longo de sua história. Israel teve um período de grande opulência, de grande riqueza e de grande domínio sobre os seus inimigos, que foi entre o reinado de Davi e Salomão. Davi ele era um homem de guerra e ele venceu todas as nações ali ao redor, tomando posse definitivamente daquela região toda. Salomão colheu os frutos dessas empreitadas militares de Davi. E foi um tempo de muita paz, de muita riqueza no período de Salomão, né? Então, todavia, Israel fora esse período foi muito perseguido, né? Muitos foram mortos, não só pelos inimigos da terra, quando eles entraram. Eventualmente os inimigos invadiam Israel, roubavam os seus bens, as suas colheitas. Geralmente isso acontecia quando o povo se afastava de Deus, o povo caía em pecado, idolatria, e Deus então enviava os inimigos para que isso produzisse quebrantamento e o povo se arrependesse. Nós vemos isso acontecer muito no período de Juízes, né? E o povo era perseguido pelos inimigos, Deus permitia que esses inimigos perseguissem Israel e atormentassem o povo, eles se quebrantavam na presença de Deus, se arrependiam, e Deus então levantava um juiz, para que esse juiz pudesse ser o libertador do povo. E essa história, esses altos e baixos, são uma frequência, né? São uma constante na vida e na história de Israel. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres nas cabeças, e nas cabeças 7 diademas. Então o dragão é o símbolo do próprio diabo, Satanás, o adversário. 7 cabeças e 10 chifres. Alguns teólogos entendem, né, que essas 7 cabeças se referem
a 10 reinos passados, e os 10 chifres se referem a outros 10 reinos que vieram após Jesus. E chifre fala de poder. Sempre quando é mencionado chifre na Bíblia, nós podemos associar a poder. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando esse nascesse. Então essa menção à cauda, a cauda do dragão, a cauda do Satanás, é mencionado também em Daniel, em que Satanás ele arrastou juntamente consigo 1/3 das estrelas do céu, figurativamente 1/3 dos anjos, que se transformaram em anjos caídos ou demônios. Então Daniel menciona isso nas epístolas de Pedro também. Ele, numa visão, ele vê Satanás sendo lançado à terra. Nós encontramos também uma figura na história de Davi, que talvez possamos traçar um paralelo com relação a esse 1/3 dos anjos que foram arrastados com a cauda de Satanás. É quando então Absalão se revolta contra o seu pai Davi, e ele consegue angariar para si 1/3 dos soldados da força militar de Davi. E Davi, surpreendentemente, no relato bíblico, ele se retira. Absalão então toma posse do poder ali em Israel apenas com 1/3 dos exércitos. Isso também pode fazer referência à queda de Satanás, levando consigo 1/3 dos anjos. Quinto, há mais um detalhe aqui, nós vemos aqui na parte B desse versículo, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, esse nascimento se refere ao nascimento do próprio Cristo, de Jesus. A mulher está grávida com dores e ela dá luz ao filho, Jesus. Satanás não pôde impedir o nascimento virginal de Jesus. Ele tentou sim impedir com que ele crescesse. Nós vemos esse tipo de perseguição acontecendo na Bíblia algumas vezes. Por exemplo, quando Moisés nasceu, o faraó determinou que as crianças fossem mortas. Quando Jesus nasceu, Herodes determinou que as crianças fossem mortas, no sentido de impedir que a obra de Deus se consolidasse. Então, Satanás, com a permissão de Deus, é claro, ele promove esse tipo de perseguição e matança, para aniquilar o projeto de Deus. No verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, lembrando que não conseguimos estabelecer uma ordem cronológica perfeita ao estudar Apocalipse, o que nós vemos aqui acontecer é que esse Deus, quando traz para si, para o seu trono, o seu filho, que ele é arrebatado, é a ascensão de Cristo. Jesus nasceu, aos 30 anos aproximadamente começou seu ministério, aos 33 anos ele foi morto, crucificado, ele ao 3º dia ressuscitou, e ele esteve presente aqui entre nós com o corpo ressurreto, e depois de um período de 40 dias ele foi assunto aos céus. Então esse arrebatamento do próprio Cristo é referenciado aqui na parte B desse versículo, e diz: o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias são exatamente 3 anos e meio. Nós mencionamos para vocês que a grande tribulação transcorrerá por um período de 7 anos, com 2 períodos distintos de 3 anos e meio e depois mais 3 anos e meio. E o que vai determinar a divisão entre esses 2 blocos de 3 anos e meio será um pacto que o anticristo fez com Israel. Esse pacto será quebrado. Então esse será um marco que vai estabelecer a segunda parte da grande tribulação, os próximos 3 anos e meio. Então Deus, na sua infinita presciência, sabedoria,
ele protege essa mulher. Assim como Deus protegeu Israel, tratou sim com Israel, permitiu que coisas ruins acontecessem com Israel, mas preservou a nação de Israel. Tanto é que hoje nós temos lá Israel, um país tão pequeno, é uma tripinha de terra, espremido entre o mar Mediterrâneo e também os seus inimigos, os árabes. No entanto, eles não conseguem ser removidos da sua terra. Deus está presente nesse tipo de episódio. Então aqui nós vemos que, nesse verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar. E assim como aconteceu com Israel, também tem acontecido com a igreja. Isso após a morte de Jesus, a instituição da igreja, ela foi muito perseguida pelos imperadores romanos, foi perseguida também na época da Inquisição e muitos outros episódios da história. Os servos de Deus foram martirizados, foram torturados, enfim. Todavia Deus, ele sempre cuidou de preservar a sua noiva, no caso a igreja, assim como Deus preservou também Israel e tem cumprido todas as suas promessas, todas aquelas promessas que foram feitas através dos escritos proféticos estão se cumprindo, inclusive na nossa época, né? Em 1945, se não me falha a memória, Israel foi reconhecido mundialmente como uma nação, recebeu um território, recebeu um lugar, recebeu o status de nação, reconhecida inclusive pela ONU. E isso é um cumprimento de uma palavra que Deus deu a Abraão, muito antes da nação de Israel ser constituída, que ele estabeleceria a sua descendência naquela terra, que Deus o faria prosperar naquela terra, que Deus lhe daria uma grande descendência, não só uma descendência física, sanguínea, mas também uma descendência espiritual. Nós, na verdade, somos frutos de Abraão, no aspecto da fé. Abraão é o pai da fé, e nós, pela fé, nós fomos alcançados por Deus, e nós cremos em Jesus pela fé. Então nós somos inseridos dentro desse projeto de Deus, de espalhar a sua luz, de espalhar a sua palavra pelo mundo. A incumbência é essa que foi dada também a Israel no passado, né? Vamos ver agora no verso 9. Tem um título aí, né? Os anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. No verso 9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então essa cena aqui, ela também, mencionamos já lá nas epístolas de Pedro, ele tem essa visão de Satanás sendo lançado na terra. Ele foi expulso da presença de Deus, ele foi expulso de um lugar onde provavelmente ele tinha o acesso a Deus franqueado, mas ele se rebelou e juntamente com ele 1/3 dos anjos se rebelaram e foram atirados à terra. No verso 11, eles pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Esses que venceram são aqueles que pelejam, né, contra o diabo, o dragão. E aqui também faz menção, né, de um grande anjo, um anjo que é mencionado outras 2 vezes, além dessa na Bíblia, Miguel, né? Então, eles venceram não pelo poder de si mesmos, mas pelo sangue do Cordeiro. É bom salientar isso. A vitória que nos é concedida por Jesus é por conta do seu sangue que foi derramado por nós. Se existe algum poder, se existe alguma coisa que possamos fazer, é porque o Senhor nos concedeu esse poder. É porque o sangue de Jesus nos permitiu ter esse poder e exercer essa autoridade aqui na terra, né? Então eles venceram não por suas habilidades pessoais, não pelo seu poder pessoal, mas pelo sangue de Jesus, como diz aqui no verso 11. Vamos dar uma olhada no verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, né?
Então essa mulher aqui faz menção a Israel. Então no final desses 7 anos da grande tribulação, os exércitos capitaneados, né, pelo anticristo, juntamente com aqueles personagens, o falso profeta, que vão ser mencionados aqui, né, contra o dragão. Então esses inimigos, eles vão cercar Israel, a cidade santa. E o que diz aqui é que a serpente lançou atrás da mulher uma água, né, tentando tragá-la, tentando destruí-la. Essa água pode ser uma referência a um grande exército, uma multidão de pessoas que tentam invadir a cidade santa. E nesse momento o Senhor surge, né, com seus exércitos para estabelecer a derrota de Satanás, para sacramentar a derrota de Satanás e livrar o seu povo, que nesse momento estaria sendo sitiado pelos exércitos inimigos. E nós vemos esses episódios acontecendo também lá no Velho Testamento, em várias situações que o povo se sentiu sitiado e Deus então, na sua graça e misericórdia, liberta o povo. Né? Verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se, né? Irou-se o dragão, aqui no verso 17, contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Jesus e têm o testemunho de Jesus. Então veja que nós temos duas instituições aparentemente lutando paralelamente aqui nesse período da grande tribulação. Israel, então existe um tratamento intenso de Deus com Israel nesse período de 7 anos da grande tribulação. A palavra diz que Israel será salvo, Israel será alcançado, e também a igreja, né, porque se refere aqui ao testemunho de Jesus, ou seja, aqueles que têm o testemunho de Jesus. Quem são estes? Esses são os componentes da igreja, nós. Então a igreja, nesse período da grande tribulação, muito provavelmente já foi arrebatada. Todavia, alguns crentes ficarão aqui, que haverão de se converter, que haverão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, se arrependerão dos seus pecados e estarão aqui durante esse período da grande tribulação, juntamente com os judeus que passarão pelo mesmo processo da conversão. Né? A palavra diz, né, que eles olharão aqueles que eles traspassaram, o próprio Jesus, que eles rejeitaram, que eles levaram até aquela cruz, através de toda aquela sedição, eles reconhecerão que esse é o Messias. Então, aqui nós temos, provavelmente, essas duas instituições trabalhando em prol do reino. A igreja, ou o remanescente da igreja, e também o povo de Israel. Então aqui nós finalizamos o estudo do capítulo 12. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.